Boa noite. Boa noite. Não estou ouvindo. Eu não tenho fone. Vou sair. Peraí. Olá, boa noite. Olá, tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Sim, ai, que bom. Ai, que bom. Quase desmaiei aqui. Mas é assim mesmo. A É. gente vai se adaptando. É só uma questão de técnica, né? Pois é, eu achei que meu fone estava conectado aqui e também não estava. Ah, então tá. E aí eu desliguei, aumentei tudo e falei, é isso aí, vamos lá. Vamos Estamos aqui, lá. amiga. Que bom, que bom. Gente, nós temos conversado, não é, Lenice? Já tem algumas Sim. semanas. Nossa, Nós muito. estamos gestando essa live, porque realmente ela foi gestada com muito carinho, com muito afeto, com muita conversa, com muita troca. Então eu vou pedir para você se apresentar um pouco, falar um pouco sobre quem você é, o que você faz. Ok. Seja bem-vinda, você e todos aqui estão aqui Ai, nos obrigada. assistindo. Todos que estão aqui, muito bom. Meu nome é Lenice de Cássia Ferreira Inácio Moraes de Oliveira. É um nome de rainha, de Nossa, deusa. é mesmo. Eu sou filha biológica de pais desconhecidos, filha adotiva de Américo Inácio Zoraide Ferreira Inácio. Sou casada com o Sérgio Ricardo Moraes de Oliveira. Não tenho filhos. Tenho três gatos maravilhosos. Lindos. Sim, são lindos, né? Uma delas é até participativa dos grupos, logo, logo tá sabendo mais que eu. Em todos os grupos ela quer participar no colo. É verdade. E eu tenho uma formação, né? A minha formação é em psicologia, me formei em psicologia em 2013 e exerço hoje um pouco da psicologia, porque eu já tenho um outro trabalho também, né? Que eu trabalho no Tribunal de Justiça e há muito tempo. E a psicologia, então, ela veio como um outro olhar, um outro momento, né? Eu tive uma trajetória na psicologia quando eu tinha meus 20 anos. Eu passei no vestibular na Unesp em Bauru, morei lá por um ano, depois voltei para cá, fiquei 2 anos estudando. Então, eu estudei até acho que o quarto ano, terceiro ou quarto ano. Depois meu pai faleceu, eu já trabalhava no fórum. E as coisas foram ficando muito difíceis financeiramente. E aí eu tive que optar. Ou eu sobrevivia, tanto financeiramente, fisicamente e emocionalmente, porque eu vivia, era uma ótima aluna, o curso era muito bom, mas a questão financeira era uma faculdade paga, depois que eu voltei para cá. Então era assim, ou eu ficava doente, me mantinha doente, eu ia adoecer, ou eu parava. E eu parei. E eu lembro que quando eu parei de estudar, isso foi para mim um luto. Quando eu fui trancar minha matrícula, eu fui no ônibus chorando. Parecia que eu tinha enterrado, estava enterrando um ente querido. E era, né? Era parte de mim. Uhum, com certeza. E eu parei aí de estudar a psicologia, né? E em termos de acadêmica, digamos assim. E eu fui buscar outros rumos, fui morar sozinha. E aí, na busca de morar sozinha, a gente vai conhecendo pessoas. Eu fui estudar dança, eu fui dançar, eu dancei
durante 5 anos, não o balé, mas eu fiz dança, dança contemporânea, dança de Isadora Duncan com a Ana Figueiredo, fiz um tempo, e ela estudava mitologia, escultura, então a gente dançava mitologia, dançava escultura, então eu não fiz a Nossa, faculdade naquela época, mas eu me enriqueci, eu nunca parei de estudar. Eu falo que eu tenho um vício, meu vício é estudar livros, estudar e ter conhecimento. Esse é o meu vício. E aí eu fiz todo esse período. E fui estudar muita coisa, muita coisa. O que aparecia, eu sempre abracei, sempre gostei de aprender. E aí, em 2011, mais ou menos, 2013, eu já estava casada. E veio a necessidade, eu preciso voltar a estudar, eu preciso terminar a minha formação. Mas eu não pensava na psicologia na época, é engraçado, né? Eu falei, eu vou fazer história, porque eu adoro escavar, adoro conhecer de onde vêm as origens das coisas. pesquisar. Eu vou fazer história. Quando eu estava para prestar o vestibular, eu falei, você quer saber? Sabe quando vem aquela voz interior e fala, por que você não fecha o seu ciclo com a psicologia? Ela ficou lá aberta lá atrás. Depois você faz história, faz outra coisa, né? E sempre houve uma cobrança também, porque como eu trabalho na área do direito, né, o Tribunal de Justiça, a área criminal, direito, né, então sempre vai fazer direito, né? Então o direito também sempre andou ali, mas Uhum. eu tenho bastante a parte prática do direito, não tenho o acadêmico. É Mas aí eu aquela falei, não, coisa que a maioria de nós vive, né, Lenice? Faço o que isso, amo ou faço o que vai me dar dinheiro, que estão isso, me que vai me dizendo que é o certo sustentar. fazer? E esse é um Sim. conflito mesmo, né? E a gente tem que resolver isso muito bem dentro da gente, esse feminino que a gente tem. E aí eu voltei a estudar, eu falei, eu vou voltar a estudar, e pensei assim, eu vou fazer vestibular, vou ter que fazer vestibular. Me preparei, eu falei, o ano que vem, que era naquele ano, eu vou fazer cursinho, e acho que eu vou tentar psicologia, porque deve ser muito difícil entrar. Porque eu fiquei 15 anos sem estudar, olha o tempo. Sem estudar a psicologia, porque eu sempre estudei, sempre Sim. busquei, né? Então, sempre estava antenada nas artes, tudo que acontecia. E aí, eu falei, mas aí eu falei, quer saber? Era um final de ano, eu falei, acho que eu vou prestar o vestibular. Tava tudo fechando, assim, nos últimos dias. Eu falei, eu vou tentar. Por quê? Eu já tô com a ideia de fazer o cursinho no outro ano. Se ano passar, eu faço cursinho. Aí eu prestei, né? E as faculdades que eu prestei assim, mas assim, de uma outra forma. Eu não prestei assim, a melhor faculdade, qual que Uhum. tem mais gabarito no mercado. Eu pensei que era fácil para mim, porque eu já tinha uma vida, né? Então tinha que ser mais, o que era prático, o que eu poderia fazer e conseguir. E aí, o que eu pensei também? Tem que conciliar com o horário de trabalho, né? Porque não dá para eu parar de trabalhar para poder fazer psicologia. E aí eu passei, né? Passei, na época era Anchieta, né? Passei na Metodista. E aí, só que a Metodista tinha mudado o campus, era em outro lugar, era bem mais cara, era quase o triplo da outra, e Uhum. a outra era pertinho do meu trabalho. E aí eu pensei assim, bom, passei na psicologia, mas eu não, são 5 anos, eu não quero mais fazer os 5 anos. Eu preciso, se eu conseguir entrar, olha só, a gente vai, né? Aqueles boicotes. Se eu conseguir entrar no Fazendo terceiro uma ano, autossabotagem. uma autossabotagem. Se for fazer 5 anos, não faço, eu vou fazer história, que é menos. Mas se for, eu vou dar um prazo. Terceiro ano, se eu entrar no terceiro ano, é fácil. Daí são 3 anos. E aí o que aconteceu nesse período? A grade escolar mudou toda, né? Porque você imagina, quase 15 anos, né? Uhum. Entrei no terceiro ano, né? E fui fazendo no Anchieta e foi muito bom. Eu não me arrependo de ter feito lá, me formei muito bem, professores maravilhosos, mestres. E lá na psicologia, e antes disso, eu já sabia um pouco que eu era Jung, que eu ia ser junguiana, porque o meu material de casa, estudando mito, estudando deusa, né? Buscando as poesias, coisas assim que alimentam a nossa alma, né? Eu sempre fui da alma, né? E aí, quando foi para fazer a escolha, né, na clínica, eu gostei de outras abordagens também, mas aí eu já fazia parte de um grupo de estudo do Jung, e aí eu escolhi o Jung e aí foi, né? E a faculdade também me abriu para entender algumas coisas que eu tinha vontade. Então, meu trabalho no fórum também me abriu, porque eu sempre me interessei pelo tema do feminino, mas eu não sabia o quanto que eu me interessava. Então, a faculdade, ela me trouxe isso, a psicologia me trouxe isso. Porque
que eu falo psicologia? Porque as vivências que eu tive, tanto na faculdade como Sim, fora dela, claro. né? Com as mulheres, né? E também tenho um interesse muito grande em estudar a violência contra as mulheres. São temas, o tema da violência é um tema que me interessa É. muito. Nós estávamos Né? até conversando sobre isso, né, Lenice? Até o que Sim, motivou um pouco o nosso desejo de fazer essa live, além de falar sobre as nossas vivências, experiências que têm sido deliciosas, né, nos nossos sim, encontros do grupo com o Sagrado Feminino e com a arte terapia, mas também pensando nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de grande violência contra as mulheres, que já vem aí perdurando durante bastante tempo e que agora com essa pandemia, pelos estudos que têm sido feitos, as estatísticas, tem aumentado esse número de mulheres que estão entrando com a Lei Maria da Penha, que estão sim. realmente precisando de cuidados, fora outras questões, né, Lenice? A gente vê também aí as estatísticas dizendo que nessa pandemia os números de divórcio foram, né, para cima, aumentaram. Então, como que a gente lida com todas essas mudanças? Como que a gente lida com todas essas questões que não são só as questões do Covid? Não são só Sim, as questões do estar com medo de pegar uma doença que é fatal, de cuidar dos nossos familiares, de tudo isso, mas essa mudança radical que nos confinou em casa, que nos trouxe para esse ambiente que é o ambiente do feminino, que é a é casa, verdade. né? Lembra Que que a é gente esse já conversou? ambiente. Isso é uma coisa que eu me preocupei. O ano passado eu fiz algumas lives, até hoje eu estava retomando, eu estava relembrando, escrevendo, né? Tipo, o que que eu fiz, né? O que que eu fiz? Ai, porque a gente tem essa impressão, né? Acho que eu não fiz nada, meu Deus, acho que eu não. A gente sempre acha que não é o suficiente. Acho que eu não fiz. Será que eu fiz alguma coisa no passado? Aí eu fui ver que eu estudei muito. Então, eu fiquei pensando assim, foi até uma coisa assim, um pouco, talvez, utópica, entre aspas, tá? Digamos assim, é o que o Jung fala da finalidade da coisa, em vez de ser a causa, né? É a finalidade. O que essa pandemia me trouxe? Que olhar que ela me trouxe? Sinceramente, Exatamente. sem E, desmerecer quem passou por luto, porque eu também passei por vários lutos, dores de sim, colegas, né? De paciente, de amigos do trabalho, assim, ou amigo do amigo, ou parente de um amigo que teve, né? E você sabe nesses últimos dias também que eu passei, né? Ou com Covid, ou de internação, enfim. Né? Mas não desprezando isso, mas a pandemia me abriu um leque de possibilidades. Primeiro que eu comecei a atender online. Isso foi uma coisa que às vezes muitos psicólogos nem imaginam, não queriam, tinham resistência. E eu também nunca pensei, porque eu sempre atendi no presencial, era tudo tranquilo para mim. Comecei a atender no online, né? E foi tudo olha, para novo, você ver que para a arte né? terapia foi uma coisa assim que era fora de cogitação. Nós, inclusive, nós não tínhamos essa autorização de atender online. Então, a pandemia trouxe essa Sim, permissão também do conselho, dos órgãos que nos regem, nós isso. poderíamos passar para o atendimento online. Então, realmente é um processo de muita mudança, de muita adaptação, e eu acredito que o luto faz parte disso. E hoje, inclusive, nós vamos falar também um pouco sobre isso, né? Como que a importância desses rituais que fecham ciclos e abrem novos ciclos, para que Uhum. a gente possa realmente viver aquele momento. Não negar o momento, não fugir do momento, mas viver e, de alguma forma, transformar esse momento para que ele possa abrir uma nova etapa, um novo ciclo, novas possibilidades de se ver, de se enxergar. É verdade. Né? E inclusive, né, essa questão também da gente poder fazer as lives. Quem que imaginava que ia ter tanta live? Não só as lives É para verdade. conhecimento, né, live para aprendizado, mas live de música. Olha quantos cantores precisaram se Sim, reinventar, né? sim, Quanta gente que não teve que se reinventar e ter esse olhar. Então, a pandemia, para mim, eu acredito que veio exatamente. nessa finalidade. Ela teve uma
uma finalidade, digamos assim, positiva, né? Eu consegui fazer várias coisas, né? Ter esse olhar. E aí eu fico pensando mesmo, porque como o feminino, o tema feminino me interessa, né? As mulheres me interessam, não menosprezando também os homens, porque, claro, me interessa também os Claro, homens, né? Saber esses homens que trazem o feminino, porque o feminino não é só da mulher. Que a gente deixa claro aqui, nós temos sagrado feminino, mas feminino também que habita em cada homem, ou que o homem permita que esse feminino, sim, né, o habite, né? sim. E Acho que é fico pensando importante a gente. nas mulheres, Termina, nessas pode mulheres terminar. que estão em casa, né, Flávia, que a gente falou, nessas mulheres que estão na pandemia, não estão aqui, já estão aqui, né? É, Sobrecarregadas. sobrecarregadas. Acho que é importante a gente situar um pouco, porque eu não sei se todos os que estão aqui nos assistindo agora se conhecem desse tema, ou se entraram para conhecer, para saber o que é esse tal sagrado feminino. Então, acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. E aí eu vou começar falando um pouco sobre a minha experiência também. Eu sou, Claro. para quem ainda não me conhece, sou a Flávia. Eu sou arte terapeuta, sou professora de língua portuguesa e literaturas. E a minha jornada na arte terapia, ela começa num momento que foi um momento de busca pessoal, não foi um momento de busca. Eu acreditava que era um momento de busca profissional. Eu fui até esse curso pensando que eu estava fazendo um investimento na minha profissão como professora, porque eu poderia, dessa forma, trabalhar melhor, ajudar mais os meus alunos. Só que quando eu cheguei à arte terapia, eu percebi que, na verdade, eu poderia fazer isso sim, eu poderia ser uma professora melhor usando os conhecimentos que eu adquiri ali. Mas que aqui, o que eu estava vivendo ali era muito mais do que conhecimento teórico, que era uma vivência, uma experiência, uma jornada pessoal, uma jornada de autoconhecimento. Então eu mergulhei nessa jornada com o meu corpo e a minha alma, experimentando tudo que eu podia experimentar, primeiro em mim, porque até o próprio Jung fala isso, você não leva ninguém a algum lugar que você já não tenha ido, né? Para que nós possamos guiar alguém, segurar a mão de alguém e caminhar com essa pessoa, nós precisamos também conhecer esse lugar. E para mim foi uma jornada muito importante com relação ao meu feminino, porque eu tinha questões muito de questões até de questões religiosas, questões que me prendiam a um universo muito patriarcal. Então, quando começaram a aparecer símbolos, imagens para mim desse feminino, através das deusas, dos mitos, e eu lembro que assim, a primeira imagem que apareceu para mim foi Iemanjá. E eu ficava, gente, mas eu não sou, eu conectei isso à religião, mas eu não sou do candomblé, eu não sou da Umbanda, eu não tenho relação com essas religiões, por que que Iemanjá está aparecendo para mim? E eu fui começar a ver, através da psicologia junguiana, o estudo dos arquétipos, o estudo dos símbolos. E a partir daí esse universo se abriu para esse sagrado feminino que nós vamos falar aqui hoje. Então eu acho que assim, é importante que as pessoas que ainda não ouviram falar entendam o que é o sagrado feminino. O sagrado feminino não é uma coisa que nós estamos criando agora, uma nova Uhum. psicologia ou uma nova religião. Muitas pessoas Não é da nossa confundem. cabeça. Muitas pessoas acham assim, ó, tem tanta gente falando agora de sagrado que feminino, o que é isso? É uma religião? Tem pessoas até que se encaminham para um lado religioso. Mas, do ponto de vista que nós estamos falando, que é da psicologia junguiana, que é da arte-terapia, nós estamos falando de conteúdos que são ancestrais, de vivências, muito além de conteúdos, acho que a palavra conteúdo não é boa, de vivências, de experiências que são ancestrais, que os nossos ancestrais viveram, e eu acho muito bonito porque os pré-históricos, eles começaram a ter um contato com essa ideia do divino através do sonho.
Nós já conversamos um pouco sobre isso, né? Então, assim, eles sonhavam e no sonho eles viam outros mundos, outras coisas e até pessoas que já haviam morrido. E eles se perguntavam, como que isso é possível? Não existia uma explicação lógica que dissesse para eles, você está sonhando, né? Você está acessando o seu inconsciente. Não existia isso. Então, eles começam a imaginar que existe um outro mundo, existe um outro lugar, que quando as pessoas morrem não acaba ali. E isso dá abertura, dá origem a diversos ritos que são realizados em honra aos ancestrais, mas também em honra à Grande Mãe. Porque se eles precisavam descobrir o divino para acreditar em algo que ultrapassasse essa existência, em quem eles iam se inspirar? Eles só tinham os próprios instintos, o próprio corpo e a observação da natureza. Então, esses seres humanos, homens, mulheres, crianças, idosos, eles olham para a natureza e dizem, olha, essa plantinha aqui caiu a semente, nasceu, cresceu, floresceu, frutificou e voltou para a terra. Morreu, vai nascer de novo. Então, se isso acontece com a natureza, acontece comigo também. E eles começam então, a criar, são os ciclos. E eles começam a observar, olha, essa mulher que está aqui do meu lado, ela menstrua. E o que era menstruar, né? Hoje a gente fala menstruar, mas era, nossa, que ser humano é esse que sangra e não morre? Né? Sim. Então, que ser humano é esse que sangra e não morre? E começam a observar que o sangue vem de acordo com a lua. Porque como não tinha essa luz artificial que nós temos hoje, as mulheres menstruavam no mesmo período. Então, havia todo um ritual para esse sangue, de valorização desse sangue, que ele era considerado sagrado, era considerado um maná. Eles misturavam esse sangue aos grãos para que a terra pudesse frutificar, né? Então, esse é o sagrado feminino que nós estamos falando. É um feminino que começa a ser imaginado muito antes de qualquer ideia do cristianismo, do judaísmo, de outras religiões patriarcais, né? Que é um feminino arcaico e que está aí representado na natureza, que está aí representado em cada uma de nós, nos nossos ciclos, na forma como nós vivenciamos a vida, a morte e o renascimento. Uhum. E isso até de modo não só o simbólico, né? Mas o modo, digamos assim, real, né? Os ritos que às vezes a gente deixa de vivenciar, né? Que é a passagem da menina para menstruando, né? A gente às vezes perde os ritos, né? O casamento, o acasalamento, alguns ritos que a gente vai deixando passar acho que nessa loucura também do dia a dia, esses ritos vão se perdendo às vezes, né? Esse olhar para esse interno, né? Para essas questões, aí a gente vai deixando passar, né? Exatamente. E você sabe que eu estava lendo, né, outro dia, relendo, na verdade, um livro que é A Doença como Caminho. Você já deve conhecer. Sim, eu tenho ele. E esse livro é maravilhoso, porque ele fala exatamente isso, que a perda dos rituais, o fato de nós não exercermos mais os rituais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, faz com que a gente adoeça. Porque psicologicamente, emocionalmente, você não consegue perceber a mudança daquele momento, que é o fechamento daquele ciclo para o início de um outro ciclo. Então, o Jung ele fala que a vivência do ritual faz com que a gente se dispa do nosso ego infantil. Então, se você pega, por exemplo, um adolescente, né, uma menina, que ela menstruou, ninguém falou nada, ninguém disse que aquilo era importante, ninguém tocou no assunto, isso vai ter um impacto na vida dela de adulta. Se alguém chega e diz, olha, isso é sujo, isso é horrível, isso vai ter um impacto terrível na vida dela como adulta. É difícil, né? Você deve ter, na sua primeira menstruação, deve ter escutado a famosa frase que todas as mulheres escutam, que é você virou mocinha.
Ah, sim, né? Querer né? mocinha e agora tome cuidado para não engravidar, né? A gente até estava debatendo isso no Exatamente. outro grupo. Eles falavam isso para as meninas mocinhas, né? E a gente até debateu essa semana num outro grupo que eu faço parte, que é o Mãe Antiga. Mas tudo bem, cuidado para não engravidar, né? Mulher, agora você é uma mulher, mocinha, mas é uma mulher, né? Mas como engravidar? Mas não explicavam sobre sexo, sobre o que acontecia. Então ficava, cada um tinha uma imagem ou, né, um pensamento sobre aquilo, né? Só dava aquele comando, né? Não faça isso, ou cuidado com isso, né? E Isso. muitos comandos que a gente teve, né? Nós, que eu falo, é nós mulheres, né? Ao longo de toda essa existência, quantos comandos, né? Que a gente não teve de, de, de não empoderamento, né? Para não se fazer, para não se conquistar, né? Se a gente for olhar Se a gente pensar que é um momento tão mágico, que você está ganhando a oportunidade de se perceber como uma mulher que é fértil, né? Que você poder observar o seu corpo, os indígenas, né? Muitas tribos têm o costume que eles chamam o rito da menina moça, que eles pegam essa menina que menstruou e colocam num determinado lugar, numa cabana, num lugar separado do grupo, onde ela vai aprender. Ela vai aprender como que é ser mulher, ela vai ouvir as histórias das suas ancestrais, ela vai ter o seu cabelo trançado, ela vai. Então, tudo isso vai ensiná-la como é a vivência do feminino, como é a vivência do ser mulher. Porque eu costumo dizer, e outro dia até conversando sobre isso, com o nosso grupo mesmo, que para mim existe o ser mulher, quando você nasce, né, alguém diz assim, é menina, pronto. Ali já definiu uma série de questões que o menino não vai ouvir, que o uhum, menino não vai viver e que nós vamos viver. É o sim, fecha a perna, que ficar de perna aberta é feio, é o tira a mão daí, não se toca, não e se você toca. conhecer o seu próprio corpo é feio. Todas essas questões que envolvem a nossa sexualidade, que envolvem a nossa liberdade de ser no mundo, poder andar sem medo, poder não ter medo da violência, não ter medo do abuso. Então, são questões que só as mulheres sabem. Os homens podem imaginar, mas só as Uhum. mulheres conhecem como é estar nesse lugar. Como que é para você essa vivência assim com o seu feminino? Como é que foi essa vivência para você nessa passagem da juventude para a maturidade? Como que você experienciou isso? Foi bem interessante, porque a sexualidade eu fui descobrindo fora. Não tinha essa explicação tão profunda dentro de casa. Eu só sabia algumas coisas. Mas eu tinha uma escola estadual, que nos dava palestras. Uma época que a escola começou a divulgar palestras em termos de sexualidade, como é que engravidava, como é que poderia até se preservar. De um modo mais sutil, mas tinha isso, né? E eu sempre busco, como eu falei dos livros, eu sempre fui buscar, né? Eu gostava muito de ler, então eu fui buscar informações. Então, porque eu tinha que entender o que eu estava sentindo, né? Como é que eu sentia alguns prazeres para lidar com o meu corpo? Como é que era isso? E também eu tinha uma questão também da religião, né? Que eu vim de famílias tradicionais católicas, né? Como romper isso? Como fazer um gesto de sexualidade que não seja pecado? Porque tinha aquela questão do pecado caminhando junto, né? É. E você se libertar Você, disso, você ouviu, você tem que casar virgem? sim, tinha que Porque eu casar ouvi virgem, isso alguma inúmeras coisa assim, vezes. né? Ou, né? Quando mais jovem, mas depois isso foi ficando mais claro para mim. Mas eu queria ter as minhas opções, mas sem culpa, porque a culpa sempre seguiu junto. Era o pecado, era o descobrimento, o conhecimento e a culpa. Mas eu fui começar. A culpa eu me desvencilhei bem depois
já foi um pouco mais velha, mas eu me desvencilhei da culpa. Foi muito legal quando eu me desvencilhei de culpa, foi ótimo. E aí, né? E eu sempre passava, Abra acho que essa, suas asas, solte eu suas já tinha essa peras. imagem, talvez, da liberdade, porque eu ia buscar, eu sempre dei voz ao que eu queria, ao que eu falava, né, em termos sociais, de buscar, de estudar. E nesses termos, a minha mãe me ajudou muito, porque ela sempre falou: vai estudar, tem que estudar, vai buscar. Eu lembro de uma frase assim: o estudo é muito. Mantenha os seus dentes maravilhosos, os dentes é muito importante, o estudo, vai estudar, vai ter uma profissão. Porque isso talvez coisas que ela não tenha tido oportunidade, então ela me passou. O estudo é muito importante. Né? E do estudo eu fui para o conhecimento. E aí eu encontrei um livro na biblioteca uma vez chamado Relatório Wright. E esse livro me abriu as portas, porque eu li porque era uma pesquisa que foi feita pela Sharon Wright, acho que era, Sharon Wright. E ela fez uma pesquisa assim, muito profunda sobre a sexualidade feminina. Ela foi estudar isso, que as mulheres sentiam, e acho que foi nos Estados Unidos, não sei, se foi na Europa, não lembro. Mas ela foi buscar, e aí naquele livro tinha tudo. Que as mulheres sentiam, como que era ser tocada, o que elas pensavam, entendeu? E tinha umas que tinham nome, outras que não tinham nome, mas assim, era uma pesquisa e ela colocou tudo no livro. Então isso, você fala, nossa, isso existe. Ah, sentir prazer é bom, né? Ainda tinha um pouco do pecado, mas como era na adolescência, o desejo era muito maior, né? Então você começa a entender seu corpo. Que corpo é esse, né? É um corpo que é sensual? Até onde eu posso ir com esse corpo? Até onde eu não ir? Até onde esse corpo me permite ir num trajeto livre? Aí estou trazendo mais para agora também, que eu nem é só culpada, mas que eu não seja julgada, apontada. Olha lá, olha aquela roupa, vagabunda. Ó, tá usando, sei lá, né? Esmalte É, vermelho, saia curta, tá dando risada, mas eu muita acho. gargalhada, né? Tá gargalhando. Cuidado. É, Nossa, é, chamando muita atenção. né? Mas eu acho que, na verdade, Lenice, até nem é esse ponto assim do até onde posso ir que não vou ser julgada. É eu vou apesar de ser julgada. Sim, Porque eu mas isso, acho que é acho esse que para sagrado nós, né, feminino que Flávia? nos empodera, né? É Sim, exatamente o que nós estamos falando hoje aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. E eu acho que é importante a gente deixar claro isso, que sim. esse trabalho que a gente tem vivenciado, tanto na nossa prática pessoal quanto profissional, com o sagrado feminino, é uma prática de libertar a sua natureza selvagem, de libertar a sua mulher, que não é a mulher que precisa ser idolatrada, não é a mulher que precisa ser certinha, não é a mulher que precisa ser perfeita, é a mulher que vai sim, apesar do julgamento, porque ela é dona de si, né? Então ela vai. Mas é importante a gente deixar claro também que não são todas que pensam assim ou que sentem assim, ou até Sim, sentem, mas não conseguem se libertar, como a gente está falando. Por isso que eu falei do julgamento, sim. né? Tem Não, muito, então, eu tem concordo até esse com desejo. você. Sim, porque isso É bom, não é fácil. né? Né? Mas Você com certeza, para chegar hoje onde você está, na consciência que você tem de você mesma, você precisou passar por muitas questões, como você falou, as questões da sim, culpa, as questões do julgamento, porque é o lugar onde nós aprendemos que nós deveríamos estar. Por exemplo, quando a a gente questão trabalha o sagrado religiosa principalmente pesa feminino, muito, né? A questão da isso, família, o nome da família. Mas tem gente que fala, você vai fizer isso, vai envergonhar a nossa envergonhar, família. Ou então, se você fizer isso, isso, assim, como que é? Te exclui do testamento, ou te exclui da família. sim, Então, essas sim. exclusões, né? Quantas E mulheres, né, que foram silenciadas assim, né? sim, e a vivência, essa vivência do sagrado feminino, que é uma vivência que nós adoraríamos que todas as mulheres pudessem ter, porque nós sabemos que realmente é libertadora, ela vai nos falar sobre isso, né? Sobre como você enxergar
essas questões que muitas vezes não são conscientes para nós. Sim, Às vezes não. você se julga antes do outro te julgar. Porque na sua cabeça, na construção que foi feita, você carrega todo esse passado em que você ouviu que precisava ser assim, que precisava ser assado. E nas próprias construções culturais e religiosas, nós temos, por exemplo, quando a gente trabalha os mitos, nós pegamos deusas que são terríveis, que têm aspectos malévolos. E nós olhamos para esses aspectos e podemos dizer, nossa, eu me reconheço nisso também. Então, eu tenho alguma coisa aqui desse malévolo e que precisa ser elaborado, transformado. E na religião, principalmente na religião cristã, a gente não tem isso. Praticamente, nós só teríamos homens, né, no cristianismo. Quando a igreja viu que as pessoas iam lá e saíam dali, iam fazer suas oferendas à deusa, eles disseram, não, a gente não pode deixar isso acontecer, então vamos colocar aqui uma deusa que seja representante da mulher, mas a mulher virgem, a mulher que não tem sua sexualidade, a mulher pura, a mulher que é passiva, que é o arquétipo, né, de Maria. Então nós vamos vendo que nós temos esse lado mãe, nós temos esse lado Maria, mas nós também temos outros diversos lados que podem ser aceitos. Nós não precisamos nos enquadrar, né? E a arte-terapia trabalha isso. Como é que tem sido para você essa experiência com os trabalhos com a arte-terapia? Tem sido muito bom. E antes de falar isso, eu só queria colocar para alguém fez alguma pergunta da pandemia, né? Então, olhar para isso. Como é que é olhar para isso? Como é que é olhar? Será que eu estou me moldando a padrões, né? Como que eu tô, né? Tanto que vem às vezes, né? Ai, cuidado com essa roupa não é para sua idade. Esse cabelo não é para você, né? Ou então aquelas brincadeirinhas. Tá na TPM hoje, né? Sabe umas questões assim que Que nos a vêm, gente né? precisa ouvir, né? Ou então, assim, nossa, essa mulher chegou nesse lugar de executiva porque dormiu com alguém. Nunca Com foi pelo certeza. próprio potencial. Nem pelo potencial. Então, às vezes, eu penso que essas mulheres nessa pandemia estão sem serem vistas. Muitas se sentem, não me olham, nem elas se olham, né? Essa semana eu até brinquei com alguém e falei assim, não vou nem dizer esse mês, mas nesse ano, de janeiro agora, vou falar março, de janeiro a março, qual o dia que você se permitiu uma massagem? Fora agora que a gente está tudo fechado, né? Aqui está em lockdown. Em São Paulo está meio em lockdown. Mas qual o dia que você se permitiu um banho demorado com cremes e uma música? Qual o dia que você parou para dançar? Poucas que falaram eu fiz alguma coisa. Ou é a louça que está na pia, ou é cuidar do cachorro, ou é cuidar do filho que está na aula online, ou é cuidar do marido, porque o marido também está em casa, o filho está em casa, e às vezes tem pai para cuidar, sogro para levar em algum lugar, ou então o sogro não mora em casa. Mas ela precisa, essa mulher ou esse casal precisa socorrer esse pai, ou esse sogro, ou esse familiar, ou até um vizinho. Então, olha quanta coisa. E aí, o que acontece? Ela só vai para fora, para o outro e para fora. Ela nem Porque é nós fomos transitivo de ser submissa, ensinadas, mas servir, vou servir, sim, né? Ser sim. né? E aí esquece de Nós olhar. somos ensinadas que a boa mulher é a que é a cuidadora, cuida do marido, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida da família. E, por último, é a vez dela, né? Sim, sim. Então, eu tenho falado isso nos grupos que eu tenho focalizado, da importância de nós nos perguntarmos quais são os recursos que eu tenho para lidar com isso. Porque com essa experiência do feminino, desse sagrado divino e feminino, nós podemos nos conectar com o nosso próprio corpo e com essa sabedoria ancestral. Uhum. Então, quais são os recursos que eu tenho? Será que eu estou muito ansiosa, muito agitada, eu vou sair correndo para tomar um remédio? Ou eu vou dormir o dia inteiro, ou eu vou ficar de pijama o dia inteiro? Ou eu vou me perguntar,
eu vou me observar. Primeiro me observar, né? Porque às vezes a gente nem se observa, Uhum. nem se dá conta de que está daquele jeito. Então, Não, primeiro se observar. Olha, eu hoje estou me sentindo sem energia. Estou me sentindo cansada demais, estou me sentindo exausta. Quais os recursos eu tenho para ali, melhorar né? isso? Ali na mão, né? A gente Na pensar assim, mão, então, na mão, né? buscar a tua intuição e a tua sabedoria feminina. Sabe aquela coisa que a avó dizia? Minha Sim, filha, toma um banho de ervas, ou toma um faz uma chazinho para prece, toma um chazinho, faz um escalda-pés. E acho importante a gente falar sobre isso, né? Porque o nosso tema é o sagrado feminino na arte terapia. E esse isso. trabalho E com o sagrado feminino na arte terapia envolve também essas questões que são o trabalho expressivo, o trabalho plástico, que é a nossa ferramenta de trabalho. A arte terapia é um processo terapêutico que utiliza a arte como material expressivo dessas dores, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Mas além desses trabalhos expressivos, pelo menos eu entendo assim, e faço assim no meu trabalho com as mulheres, a importância do ritual, a importância de ritualizar esses momentos. Então, é uma erva, é um chá, é uma mandala de temperos, são conhecimentos que nós temos que aprendemos com os nossos mais velhos, ou que às vezes nem tivemos essa vivência na nossa família, mas que nós temos porque temos um inconsciente coletivo que nós carregamos essa sabedoria, né? Então, você tem vivenciado isso lá no Pérola, sim, que é eu o tenho grupo vivenciado que... bastante. Eu e a Flávia, a gente faz parte de um grupo que se chama Pérola. Flávia coordena o grupo. E nós viemos de um outro grupo, né, Flávia, que foi dos Ciclos, que foi muito bom também. E esse trabalho, né, com Pérola, eu também faço parte de mais dois grupos, tudo relacionado ao feminino. O feminino, de repente, esse ano ele veio com uma força total, né? Eu tomei esse feminino numa constelação que eu fiz, tomei, e ele foi vindo e eu fui pegando ele, eu fui tomando, não deixa ele vir e vou estudar. E eu mergulhei, é um trabalho interno, né? Claro que é externo porque a arte terapia está ligada algumas técnicas, algumas expressões, né, como a poesia, como desenho, como uma pintura, mas que vai fazer você se voltar para esse mundo interno que precisa ser olhado. E não só o mundo bom, Sim, belezinha, maravilhoso, né? O mundo sombrio também, porque nós temos as nossas sombras, também. os nossos traumas, as nossas memórias, memórias afetivas que ficaram largadas lá atrás. Eu tô vivenciando um processo de escavação mesmo. Não só escavar coisas. Ah, esse papel não serve mais, pode ir embora. Né? Mas serve para alguém, então vamos doar, não só pôr no lixo, né? Para a gente olhar para o planeta também. Mas a escavação interna também. Resgatar fotos para poder fazer os trabalhos, e aí você vai, aquela foto que você vê, né? Isso é uma Os dica para as pessoas. altares. Tá meio baixo astral, pega uma foto legal, a foto te traz cheiro, te traz uma música que tocou naquele ambiente, te traz um perfume, né? Às vezes você olha uma foto e você dá risada porque aquele momento foi engraçado, né? E é muito Sim. legal. Buscando essas memórias afetivas de quando você era criança. Olha como eu era, olha como eu sou agora, mas eu vivi. Ai, agora não tô tão bonita como antes, mas eu tenho uma vivência que antes eu era mais ingênua, né? E o criar, né, Flávia, com os temas que tem, da gente olhar e criar, né? Ai, tá sendo, para mim, tá sendo uma experiência muito profunda, né? De transformação mesmo, né? De Fala um poder dar pouquinho, voz, né? Voz a essa mulher, né? você trouxe a sua boneca? Trouxe, tá aqui. Ah, Eu, fala eu, um pouquinho para eu a criei, gente eu como é fiz que uma foi essa tua boneca, eu experiência costurei a com minha o boneca. Oxum. Se você quiser Primeiro, falar, deixa eu explicar. Na arte terapia, a gente aqui, ó. faz um trabalho que traz o cliente, né, a pessoa, nós, né, que traz aquele que está ali diante de nós para o ativo. Você cria com as suas próprias mãos e enquanto você cria, você está se criando internamente, se recriando, se reinventando, se reimaginando.
e construindo a sua jornada através disso. E aí nós fizemos um trabalho lá no Pérola com o arquétipo de Oxum. E a proposta era que fosse feita uma boneca, que era a boneca do poder, e que essa boneca trouxesse essa experiência com o corpo, com esse corpo que nós temos, com a sensualidade, com a sexualidade, com esse olhar para si. E a Lenice fez essa boneca maravilhosa, que ela está mostrando aí pra gente. Fala um pouco do seu processo. Foi muito legal, porque no começo foi difícil, né? Não pelo costurar em si, mas como fazer uma boneca, né? Eu gosto de costurar, e ela foi feita à mão, nem foi com máquina de costura, à mão mesmo, pontinho por pontinho, né? E aí, quando eu fui fazer essa boneca, a gente fez o molde, né? Eu fiz um molde, e aí ó, a gente tem uma ideia, uma ilusão, né? Achei que ela ia ficar não tão grande, mas ela ficou com os pernão, ó, né? E com os bração tudo comprido, ela ficou grande, o molde ficou grande. Mas eu achei que ia ser mais fácil o molde grande. Na minha cabeça, quanto maior, era mais fácil para costurar, para dar conta. Mais ou menos, então eu criei a minha boneca, na verdade, e o molde, o que aconteceu? Eu não me dei conta que o molde você faz de um lado e depois tem que virar para costurar. Eu fiz essa cor aqui, ela é um azul, era uma camisa jeans que veio do meu marido. E eu queria o outro lado, que era um azul mais pro jeans mesmo. E aí, claro, eu fiz o molde do lado de lá, coloquei os alfinetes, a linha veio do lado de lá. E depois que eu fiz, falei, nossa, não fiz do lado, tinha que ser feito nesse lado para voltar. Aí meu marido falou, ai, vira e faz de novo. Eu falei, não vou fazer não, porque dá muito trabalho. E aí eu deixei, mas aí me veio isso. Deixa do avesso, é o avesso, é ela. Ela está do avesso e é assim que vai ficar. E eu achei isso muito legal, de eu ter me permitido isso. Né? Porque eu não devia nada para... Tipo assim, eu não devo nada para ninguém, é minha, é assim que vai ficar. Ela foi criada no avesso. E eu não fiz rosto, tá vendo? Eu não fiz vestido, eu quis deixar ela exatamente assim. Sem rosto, sem roupa, né? Coloquei só a flor para representar a sexualidade e a flor no cabelo, para também ser uma forma de feminilidade. E eu não queria que ela tivesse rosto, nada. Era assim exatamente o que eu queria. Então ela ficou do jeito que eu imaginei. E foi um processo muito interessante, porque enquanto eu costurava, as imagens iam vindo da minha infância, da minha juventude, de quem eu era, de quando eu já tinha costurado. Quando eu era criança, eu gostava de costurar. Né? Eu pegava calça jeans, cortava, fazia bolsa, fazia estojinho, fazia de crochê. Então eu gostava dessas habilidades. Né? E a arte-terapia está me fazendo voltar a isso. E descobrir que tem outras possibilidades, não só colar. Né? Como eu falei ontem para você, né, Flávia? Eu gosto muito de colar, sempre gostei de cortar com tesoura imagens e guardar para colar e criar. Sempre gostei disso, isso me acalma. Olha, uma coisa que vocês podem fazer, isso acalma. Quando eu estou muito agitada, eu sento, consigo sentar, pegar revista velha, jornal velho, que tiver na mão que eu puder recortar, que não vai estragar, que não vai se perder, eu recorto, nem for para guardar. E eu faço até nisso. Até nisso, né, Leni? Porque a arte-terapia, ela traz esse autoconhecimento através do trabalho mesmo. Conforme você vai criando, você vai se percebendo. Ontem a gente estava fazendo a máscara. E você falou assim, eu adoro recortar. Ai, que bom, adoro recortar. Aí eu disse assim, não, mas a gente não vai cortar com a tesoura, a gente vai rasgar. E aí essa sensação do rasgar, do não estar perfeito, já traz uma outra experiência com você mesmo, com as suas questões, né? E o quanto isso vai nos revelando quem nós somos, quem nós queremos ser, o que nós precisamos transformar, o que nós precisamos integrar, quais são os conteúdos, os símbolos que estão surgindo ali. Eu gosto muito, né? A palavra símbolo significa aquilo que une. Então, que símbolo é esse que une aquilo que eu não sabia de mim ao que agora eu sei de mim e me transforma numa pessoa melhor. Te dá uma consciência, né? Que a gente fala, eu fico consciente desse meu lado, ou como você, né? Desse símbolo, né? E esse ficar consciente é isso, é o caminho que o nosso inconsciente traz, né? Eu até estava lembrando daquela frase do Jung, né? Quem olha para fora sonha. É legal sonhar, projetar. Mas quem olha para dentro, desperta, acorda. Né? Acorda para essa vida que eu tenho, para o que eu sou. Não para o outro, mas para mim. Né?
E esse sim. resgate é muito, muito interessante mesmo. E aí você E vai o envolvendo, quanto. você vê, eu consigo até com meu marido, ele me ajuda, e tem, preciso fazer tal coisa, como é que eu, né, eu vou buscar, eu vou colar, e aí ele participa também de alguma coisa. Ontem eu mostrei a máscara para ele, você vai ter que me fotografar, depois eu vou te fotografar. Ai, ficou linda a Ai, que máscara, falei, muito bom. delícia. Eu trouxe a máscara para aqui. Ó, E eu acho, e agora eu olha a coloco no máscara. potinho, ó, Ah, para poder, assim, nem sei como ficou ainda, porque eu não olha vi. que maravilha. Dá para ver? Dá, amei. Né? E eu E fiz a é máscara isso, né, diferente, né? E Lenice? ela E com como a pauzinho gente aqui. vai descobrindo poderes, e tesouros que nós temos escondidos dentro de nós, né? Porque Sim, você ativa essa energia do arquétipo, como foi no trabalho com o Oxum, que eu achei muito bonito. Você falou assim: a minha boneca foi se construindo no altar, né? Então é isso. É diante dessa energia, desse sagrado feminino, que quando nós nos conectamos com ele, nós nos construímos. E nós começamos a perceber, olha, isso aqui eu preciso melhorar, mas eu tenho vários potenciais, eu tenho vários recursos, eu tenho uma coluna, uma força ancestral que me sim. fortalece, que me leva para Vem, frente, né? Não só porque no esse aspecto caminho também negativo. nos leva. Sim, porque esse caminho é um caminho que nos leva a uma vivência que é a vivência da espiritualidade. Sim. Porque quando a gente fala de sagrado feminino, a gente fala de espiritualidade também, né? A Leide está falando aqui, Leidiane, e esse laranja sincrônico de Pois vocês, é, eu nem tinha me dado nós conta. Ela não falou, eu fui olhar. combinamos, E a gente colocou nós não colar. combinamos, Não ó, combinamos. colarzão e laranja. Laranja, Verdade. né? Ninguém não combinamos, mas não poderia deixar de ser, né? Pois é, Esse, estamos muito em esse sintonia, né? Aliás, o nosso grupo está muito. Uma pensa, a outra está falando e está ali tocando, né? Então é muito interessante, né? E eu acho que a gente pode até acho que pensar. você falou uma coisa importante, e eu fiquei pensando nisso outro dia. A gente se conheceu, para quem está aqui assistindo, parece que a gente está aqui já se conhece há muito tempo, mas a gente se conheceu há pouquíssimo tempo, nesse período de pandemia, num primeiro grupo que eu fiz, na primeira Eu acho que foi em jornada, outubro. Foi? Não, acho que foi em foi em, novembro. foi em novembro, terminou em dezembro, que eram 5 Isso. Foi bem encontros. rapidinho. E eu conheci a Lenice nessa jornada, ela veio participar do Mitos, Ritos e Ciclos do Feminino, que é uma jornada que eu estou repetindo agora com outro grupo. E a partir disso, eu abri o grupo Pérola, que é um grupo arte terapêutico para mulheres, e a Lenice veio. E o que me chama realmente assim, atenção e fortalece o meu desejo de continuar nesse trabalho com as mulheres é ver o quanto a gente se conectou, o quanto a gente criou vínculo, o quanto esse grupo se apoia, se ajuda, o quanto a gente se deu as mãos realmente. E isso também é um papel importante desse trabalho com o sagrado feminino, é mostrar que nós não Sim. somos concorrentes, nós Não. precisamos nos dar as mãos e Temos unir exercer as essa nossas forças, né? sororidade. Isso. E é interessante também observar que como as mulheres estão precisando falar, pôr para fora. Eu faço parte de mais outros dois grupos, né? E um encerrou, mas um encerrou. E a necessidade que todas nós temos de falar, de se unir, de mãos dadas, assim, como se fosse numa roda. Mas como a gente não pode rodar fisicamente, presencialmente, todas têm necessidade de colocar para fora as suas dores, as suas angústias, né? As suas alegrias, compartilhar, né? As suas vivências, os seus afetos, né? E aí a gente pensar, né? O que fica de mim? Eu estou inteira? Em tudo que eu faço, nas relações, nos vínculos, no meu dia a dia, no meu trabalho, eu comigo mesma, quando eu me olho no espelho, eu estou inteira, né? Eu estou honrando esse sagrado feminino, essa minha ancestralidade, né? Ou eu estou em pedaços, né? Como me integrar comigo mesma, né? Como me integrar com esse feminino e masculino, né? Dentro de mim, porque nós Sim, também temos o masculino, não é só o feminino, assim como os homens, sim. né? Alguns homens, né? Não todos, mas alguns, muitos homens carregam esse feminino.
né? E as mulheres Então, também carregam o seu masculino. todos os homens carregam o seu feminino e todas as mulheres carregam o seu Sim, masculino. Pode ser que em algum momento tenha ali um conflito entre esse feminino e que é o que gera, por exemplo, a violência contra as mulheres. Esse tá homem que pratica cortando, essa Flávia. violência, ele tem um conflito com o seu feminino, né? E é importante tanto esse tema, tanto para as mulheres quanto para os homens, que é Sim, perceber esse direito que ele tem de se expressar, de ser sensível, de lidar com as suas emoções, de falar dos seus sentimentos, porque a sociedade, ela nos tira o poder do feminino, mas também tira o poder do masculino, no com sentido certeza. de ter acesso à sua expressão emocional, afetiva. Lenice, eu acho que nós estamos aqui assim, você está com o relógio aí, acho que faltam 5 minutos para a gente acabar. Ah, eu vi aqui já, por isso que tá meio, até meio É, cortando, né? Então, eu só queria então, falar, já vou falar e você encerra, para que essas mulheres ou esses homens que estão também com essas mulheres, que permitam, né? Que apoiem, que honrem, que celebrem junto, que olhem para essas mulheres, que valorizem, e essas mulheres que possam se permitir um mergulho dentro de si, né? Permitir as possibilidades, permitir encarar a sua essência, seja ela como for, a sua essência interna, a sua essência fisicamente, se aceitar. Quem sou eu, né? Se perguntar quem sou eu. E usar, como você falou, né? Esses subterfúgios que estão à mão ali. Não precisa de grandes coisas. O que está ali, uma música, dançar uma música que eu gosto. Quanto tempo que eu não danço uma música que eu gosto? Ler uma poesia. Ah, mas eu não tenho livro de poesia. Pega no Google, né? Outra coisa que a gente pode fazer para nós, pequenas, um prato gostoso, que a maioria da minha família não gosta, mas eu gosto, eu deixo de fazer, eu deixo de comer, fazer por você, né? Ou então um é, simples copo, uma taça com água. Aqui. É um diferencial. Eu gosto de mim, eu me aceito e eu sou esse sim. feminino que tem, né? Eu acho que é Eu isso. acredito muito nisso, acredito que esse momento de pandemia tem nos convidado cada vez mais a nos presentificar. Não só se presentear, mas se presentificar. Você sentir que você está presente no seu cuidado. Então, é no banho que você toma, na maneira como o seu corpo está, como você se toca, como você se enxerga, é na roupa que você vai escolher, é na comida que você vai comer. São O nos pequenos batom, detalhes que você vai usar. colar no Agora nós brinco. estamos, né? Todo dia lá nosso grupo se reúne às quintas-feiras, às 19 horas. Então, toda quinta agora é um colar diferente, é uma maquiagem, porque Oxum também trouxe isso, trouxe esse contato com essa vaidade que a gente estava precisando resgatar. E eu acredito que é isso, é perceber como nós podemos nos presentificar e como nós podemos nos cuidar, exercendo esse cuidado com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança. E a arte-terapia, ela agrega muito nisso. E nesses trabalhos em grupo, eu acho que a gente consegue ainda ter um fator plus, digamos assim, porque a gente olha para outra e nossa, você tá bonita hoje, tá com um colar lindo, eu vou me arrumar mais semana que vem. É uma E, se e, e não cuidando por da uma mão da outra. questão, isso, e não por uma questão simples de vaidade, mas de autocuidado, né? Que é tão importante, principalmente nesses momentos. É, eu quero te agradecer, Lenice, agradecer muito por essa partilha, não só hoje aqui nesse encontro, nessa live, mas por toda essa jornada que nós temos Sim. seguindo de mãos Uma na dadas, mão da outra. uma na mão da outra, e agradecer a todos que estiveram aqui, que participaram. Teve alguém que comentou aqui, nos apropriarmos de quem somos. É isso, Isso nos mesmo. apropriarmos e nos aceitarmos. Olha, eu sou assim, se me disseram que eu tinha que ser diferente, eu agora descobri que eu posso ser quem eu sou, né? Desse E a gente jeitinho.
comentou. Tá Passou cortando um rápido, pouco. parabéns. Estou lendo aqui alguns comentários. Tema muito importante, parabéns, meninas. É isso mesmo. Quantas meninas foram podadas e passaram a viver aprisionadas? Pois É é. hora de nós nos libertarmos, Silenciadas. Quantas, né? né? Libertarmos essa mulher selvagem que nos habita e que dá vazão aos seus instintos, que dá vazão à sua criatividade, que dá vazão à sua força e que entende os seus ciclos, entende que nós somos cíclicas e beleza, tá tudo bem. Tem dias que a gente está para fora uma lua cheia e tem dia que a gente está uma lua minguante e se recolhe. Mas temos que nos acolher em todos esses momentos. Então, obrigada a todas que estiveram aqui, todos e todas. Lenice, muito obrigada. Eu sei que você tinha um texto lindo, maravilhoso Mas não para deu. compartilhar com a gente, mas a gente se animou tanto Foi que falando não deu e tempo. quem sabe Mas numa próxima, vamos fazer uma próxima, quem sabe, né? né? Então, gente, boa Eu agradeço. sexta-feira e todos estão convidados. As inscrições lá para o Pérola estão abertas, o grupo está aí em pleno funcionamento, né, Lenice? Sim. E Não estamos precisa ter aqui. Qualquer habilidade dúvida, qualquer nenhuma, pergunta, né? Não precisa ter habilidade, não precisa ter medo nem vergonha, porque é tudo tão lindo, né? E se precisarem também, tem o meu Instagram, Lenice Ignacio, tem o da Flávia. Estamos à disposição. isso. Um beijo para você. Obrigada por quem Gratidão. entrou, participou. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo. Gratidão. Beijo.